E aí pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Elvis Rodrigues e nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre esse livro aqui, É Mamífero que Fala, Né? Pessoal, esse livro eu achei muito bacana, uma sacada muito interessante dos autores, que é a Vanessa de Abreu Barbosa Fernandes, o Moisés Chemsinski e a Helena Cortez. É um livro todo ilustrado, um livro infantil, mas que ele aborda um assunto por demais importante, que é o da amamentação, o do aleitamento materno. E aí, como tem a própria proposta desse livro, é justamente criar uma cultura do aleitamento, uma cultura da importância da amamentação. Mas mais do que eu ser um discurso moralista, científico, técnico, a abordagem que ele faz não é tanto para os adultos, mas é numa linguagem que alcance o imaginário, o mundo, a linguagem das crianças. Então, se logo de cedo se começa a fazer uma abordagem, se começa a criar essa educação e um reconhecimento por parte das crianças da importância da amamentação, naturalmente elas vão crescendo adultos, entendendo e compreendendo a importância desse gesto, desse ato materno. Então é muito interessante você perceber como já se entendem que da mais tenra idade é que se forma cultura, valores, caráter e assim por diante. Eu fico lembrando, por exemplo, nas escolas de trânsito que se espalham pelo Brasil. Aqui mesmo em Fortaleza nós temos uma escola de trânsito muito interessante, em que é aberta ao público, para as escolas, para a criançada lá dar uma olhadinha, visitar, entrar nos carros e brincando vão aprendendo a importância de respeitar as leis do trânsito, não jogar lixo, papel fora do carro, na rua. E aí de quando em quando você vê, por exemplo, as crianças dando lições de moral nos pais. Papai, mamãe, não joga lixo na rua, você passou o sinal vermelho, tem que parar, o amarelo tem que ter atenção. Então as crianças já vão de cedo internalizando a importância de seguir as regras e que isso salva vidas no trânsito. Então imagina você pegar um assunto também tão importante quanto o aleitamento materno, a amamentação e transportar isso para o mundo da criança numa linguagem que ela compreenda. Então nesse intuito acabou sendo gerado esse livro aqui, publicado pelas edições paulinas, chamado É Mamífero que Fala, Né? A ideia, a concepção da escrita é da Vanessa de Abreu. Ela, além de mãe do Luca e da Marcela, que são os personagens desse livro, acaba sendo uma homenagem aos filhos dela, ela também é nutricionista. E ao longo do livro, ela vai comparando a maternidade e a amamentação humana com de alguns animais, para que as crianças, ao ver os animais amamentando, também vão relacionando os nutrientes, a importância, o crescimento também com o mundo humano. E aí, para dar esse viés técnico, embora numa linguagem fluida, bem interessante para o mundo da criança, também é coautor o Moisés Chemsinski, que ele é médico pediatra e homeopata. E as ilustrações ficaram por conta da Helena Cortez. Olha que bacana, dá uma olhada em alguma das ilustrações. Então a história se passa no seguinte: tem um garoto chamado Luca, que ele está com a sua avó em visita, e aí na cozinha, que é o local da intimidade, o local da congregação, da família, da brincadeira, da intimidade mesmo, ele na cozinha começa a conversar com a avó e eles estão ali fazendo um bolo. Mas antes de preparar o bolo, o Luca ele saca um livro lá da biblioteca da casa, da família, e é um livro sobre a amamentação dos animais. Então, ao fazer o bolo, o Luca vai lá folheando esse livro e a cada animal que vai passando, a avó vai explicando para o Luca como é a amamentação de cada bicho desse, que são os mamíferos. E aí ele acha essa palavra interessante, curiosa. Por que mamífero? Ela vai explicando que os animais são mamíferos, mas que nós também, os humanos, também somos, e vai passando vários animais mamíferos e correlacionando a sua amamentação, o tempo de amamentação, desmame, crescimento, o que influencia na saúde, com também a amamentação humana. É muito interessante. E aí o Luca, que é o garoto, está lá com a avó fazendo o bolo, enquanto espera o papai e a mamãe dele chegarem, e a mãe está grávida da Marcela. Então é como se fosse aqui um alter ego da própria autora, da Vanessa, e homenageando de uma maneira muito bonita, muito bacana, os seus filhos. O Luca
e a Marcela. Então já de cara aqui na cozinha, o Luca com a vovó dele começa a falar, enquanto fazem o bolo, aquele momento vó e neto tão bonito, começa a falar sobre a amamentação. O primeiro bicho que aparece, os primeiros aqui são a vaca e o porco. Então a vovó começa a dizer para o Luca do tempo que se amamenta, a importância dos bichinhos se amamentarem, que esses bichos, porco, vaca, são mamíferos, a exemplo também de nós humanos que também o somos. E o Luca vai ficando surpreso e perguntando por quê, como fazem as crianças, ao passo que a avó vai explicando cada animal e como se dá a sua amamentação. Por exemplo, a vovó vai dizendo para o Luca que esses animais apenas mamam, só dependem exclusivamente do leite da sua mamãe, do leite materno, para poder se alimentar. E depois vão se preparando, ao passo que os dentes vão nascendo, eles vão tendo desmame e aí sim vão começando a comer outros alimentos, verduras e assim por diante. E aí é interessante quando ela começa a explicar esses conceitos de amamentação nos bebês humanos e o processo de desmame, quando vamos tendo exclusivamente os nutrientes a partir do aleitamento materno, mas vamos crescendo, desenvolvendo, vai chegando os dentes e vamos então começando o processo de desmame, começando a nos alimentar de outros ingredientes, outros elementos, mas o início da vida humana, a exemplo da vaca, do porco e de outros mamíferos que ela vai apresentando, também depende ali exclusivamente, é fundamental esse tempo da amamentação para crescer forte. E aí o Luca compara, ele se vê ali, forte igual a mim, vovó, bonito igual a mim, saudável igual a mim. Então é muito legal como a partir do mundo animal, que naturalmente é algo que já atrai a criança, encanta, ela vai correlacionando com a importância da sua amamentação. E o Luca, ao se perceber já um garotinho, ele vai então pensar também na irmã, que está por chegar, a Marcela, a mãe dele está grávida, ela está por chegar, então ele pensa, então minha irmã também vai crescer forte, minha mamãe também vai amamentar, ela também vai ser saudável, inteligente, porque ela vai ficar exclusivamente nos seus primeiros momentos com a amamentação. Então é muito legal como a própria criança ela vai se convencendo e entendendo da importância da amamentação, do aleitamento materno. E aí a vovó vai passando por outros animais. Ela mostra, por exemplo, a girafa, ela apresenta o elefante, o maior mamífero na Terra, e vai também passando para o macaco, para o morcego, e aí o Luca ele tem aquela surpresa. Quer dizer então que tem mamífero que voa? Achei que o morcego era um passarinho. Então não, tem mamífero que voa, e fala do morcego, fala do macaco, e fala, mas também não tem mamífero só que voa, não tem mamífero só na terra, também tem mamíferos no mar. A baleia, o maior mamífero marinho. Então, nossa vovó, a baleia não é um peixe? Não, ela é um mamífero. Então é muito legal como você tem aqui também elementos de biologia até, e aí vai ampliar a noção do que é ser mamífero. Os mamíferos que voam, no caso do morcego, os do mar, os da terra, e toda essa gama de animais mamíferos vai então preparar o terreno para a vovó explicar como se dá cada elemento desse no aleitamento materno humano. Por exemplo, a importância dos nutrientes para o nosso crescimento, desenvolvimento, o tempo do desmame do humano, quanto tempo leva, costuma levar, depois ele se prepara para ter alimentos sólidos, para comer outros tipos de variedades alimentares, mas inicialmente é muito importante o tempo do filho, da filha com a sua mamãe sendo amamentados. Isso é muito bacana. E aí um animal que eu acho que toda criança gosta e não poderia ficar de fora é o canguru. Essa parte do canguru eu achei assim particularmente interessante. Ele pergunta o nome daquela bolsa que o pequeno canguru fica dentro da mamãe. Então ela diz marsúpio. Que palavra difícil, né? Quando o filhote está pronto para passear, ele vai, mas sempre volta para a bolsa da dona canguru para mamar e ficar protegido e quentinho. Nessa fase, ele já pode ganhar um irmãozinho. A dona canguru produz 2 leites diferentes, isso eu achei muito interessante. Um para o bebê recém-nascido e outro para o irmão mais velho, cada um saindo de uma tetinha. E cada um deles sabe direitinho onde tem que mamar. Essa mamãe é muito esperta, sabe tudo que cada filhote precisa. E aí, ao falar de que a mamãe canguru sabe tudo o que o filhote precisa, ela relaciona. A mamãe humana, a sua mãe também sabe tudo o que você precisa, tudo o que você tem necessidade e cuida para que você
seja suprido nessas necessidades. Então é muito interessante como entra no mundo animal, algo que a criança gosta, é lúdico, encanta e vai correlacionando dos cuidados que o Luca teve e que a irmã dele que está por chegar também terá a partir da amamentação. E aí no final, toda a família se reúne na cozinha e come o bolo que a vovó estava preparando, um bolo de maçã sem açúcar. E aí o mais interessante é que depois dessa aula, desse momento familiar, dessa conscientização sobre a importância da amamentação, de fato, o bolo que a vovó fez não é apenas fictício, mas no final do livro, a autora, a Vanessa, ainda deixa uma receita, a receita verdadeira que de fato ela narra aqui no livro. Então você pode até testar, fazer em casa. Eu ainda não consegui preparar essa receita, mas é uma receita de verdade. Alguns outros blogs, sites, pessoas que já leram o livro comentaram que fizeram a receita, que deu certo. Então, quem sabe logo eu consigo fazer essa experiência e depois eu volto e falo para vocês. Receita do bolo da vovó. Gente, eu gostei demais desse livro. É uma ideia muito interessante, muito perspicaz, apropriada. Um livro ilustrado, infantil, alcança o mundo dos nossos pequenos, mas também nos educa muito a nós adultos. É um modo de nós conseguirmos falar, de modo a alcançar os nossos filhos sobre um assunto tão importante, sem tecnicismos, sem distanciamentos, mas de maneira lúdica e que tanto os adultos quanto crianças consigam entrar no mesmo mundo e reconhecer a importância da amamentação. Então tá de parabéns às edições paulinas por esse livro e os autores por essa ideia, por essa concepção, sem contar o projeto gráfico. As ilustrações ficaram muito bonitas. Tá aqui a dica então das edições paulinas, É Mamífero que Fala, Né? Se você gostou desse vídeo, dessa dica de livro, continue acompanhando esse canal, se inscreve se não é inscrito, passa para os seus amigos, compartilha, curte, comenta, dá aí sugestões de mais vídeos que você gostaria que eu fizesse aqui no canal e nos ajuda a fazer esse canal crescer. Gente, um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.